Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? O meu desejo é que você e toda a sua casa esteja vivendo debaixo de toda sorte de bênção. Bom, eu estou fazendo esta gravação diretamente de Águas de Lindóia, São Paulo, onde acontece o 15º Encontro Nacional de Casais. E eu tenho a alegria de receber aqui hoje o meu amigo pastor Silmar Coelho. Silmar, Deus te abençoe, obrigado por ter vindo. Alegria é minha, um grande prazer estar contigo, ver essa estrutura linda que você montou, ver o que Deus está realizando na tua vida, no teu ministério, e louvar a Deus por tantos casais, líderes de casais que você tem ajudado nesse Brasil, a gente que ama a família, que trabalha com família, eu que trabalho há 43 anos com família, fico muito feliz por Deus ter levantado um homem como você para fazer diferença nas famílias desse país. Amém. Silmar, quando foi que você se deu conta que havia dentro do seu chamado essa veia mais intensa focada em família? Quando eu fui chamado e comecei o pastorado, eu notei que na igreja havia muita mulher e pouco homem. Aí eu disse, alguma coisa está errada. Por que os homens não convertem? Por que só mulher é dada à religião? Aí eu via que as crianças da escola dominical iam achar que igreja era coisa de mulher, porque não tinha um tio para tomar conta, não tinha um professor homem para dar aula. E aí eu comecei então a estudar por quê. E fui descobrindo que era necessário pregar sobre família, ensinar sobre família, para que os homens vissem que a igreja fala de assuntos corriqueiros e não apenas de oração e de ler Bíblia. Tá certo. Interessante. Agora, como você vê o momento na igreja hoje em relação ao trabalho com família? Eu sei, porque eu também comecei há quase 30 anos atrás, na minha denominação, por exemplo, eu inaugurei essa coisa de encontro de casais na minha igreja. Veja só, minha igreja já tinha muitos e muitos anos, e eu inaugurei, eu fiz o primeiro encontro de casais na minha igreja, na minha denominação aqui em São Paulo. Agora, você acha que a igreja avançou bastante ou ainda tem muita coisa para fazer na área de casais e família? Não, ela avançou, porque antes, quando eu fazia os primeiros encontros, a maioria que ia eram mulheres. Hoje, a gente vê que vem metade homem, metade mulher, a igreja avançou. No entanto, ainda há resistência de alguns ministérios, alguns pastores, que acham que não é necessário que apenas orar, ler Bíblia, ir para o joelho, e ser submissa a marido, calar a boca, vai resolver o problema. E a gente que estuda e que conhece o assunto, sabe que há assuntos que não basta orar. Exatamente. Há assuntos que não basta ler Bíblia e falar à mulher, não, seja submissa ao seu marido, que Jesus vai fazer a obra. Então, ainda há muito a avançar no sentido que a nossa formação de liderança para casais ainda é pobre. Ótimo. Veja só, a gente percebe hoje uma crescente quando se trata do número de pastores e líderes se divorciando. Como é que você enxerga, certo, um pastor divorciado exercendo o ministério pastoral? Olha, a Bíblia, nesse ponto, ela é muito clara. Eu admiro um grande homem de Deus dos Estados Unidos, chama-se Chuck Swindoll, ou Charles Swindoll, como diz aqui no Brasil, né? E o Chuck Swindoll, ele tem uma visão que eu também tenho. Quando eu estava fazendo o doutorado nos Estados Unidos, um dos professores pediram que nós fizéssemos uma exegese de um verso ou de um capítulo bíblico e tal. E falou assim, pode ser um versículo. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele versículo, o bispo será marido de uma só mulher. Já que eu trabalhava com família, falei, vou fazer uma exegese. Eu entrei no Novo Testamento, eu entrei no Novo Testamento grego, eu entrei no hebraico, eu entrei na teologia patrística, porque era a exigência deles. Pastor Josué, qual foi a minha surpresa?
a descobrir que os primeiros pais da igreja, quando eles analisavam o versículo, o bispo tem que ser marido de uma só mulher, eles diziam que se ela morrer, ele tinha que ficar viúvo. Era realmente marido de uma só mulher. Exato. Não era como alguns. Não, Paulo estava falando de monogamia, não de poligamia ou bigamia. Não, eles acreditavam que tem que ser uma só mesmo. Essa era a interpretação deles. Então, Chuck Swindoll, ele diz uma coisa que eu concordo. Ele diz, olha, ninguém é obrigado a sofrer para sempre. Ninguém é obrigado a ser infeliz para sempre. Agora, o ministério pastoral exige que o bispo seja, o pastor seja irrepreensível. É o que está lá na Bíblia. Não é? E quando ele se divorcia por razões mil, né? Porque a Bíblia é clara em falar que é em caso de adultério, né? Por incompatibilidade, ou porque não deu certo, ou porque não quer viver mais, né? Ele vai ser salvo? Vai, a salvação é independente, mas ele deveria cuidar então da família e não exercer o ministério pastoral. E eu até penso que depois que um pastor se divorcia sem uma causa que justifique a luz da palavra, ele compromete a sua autoridade. Claro. Com certeza, até porque a família é nosso portfólio. Bom, gente, toda terça-feira eu posto aqui no nosso canal uma dica anti-divórcio. E essa dica de hoje, quem vai dar é o meu amigo Silmar Coelho. Minha dica anti-divórcio. Se você me conhece, eu falo o tempo todo da minha esposa Janice. Algumas pessoas, às vezes, nem sabem o meu nome. Outro dia eu estava no aeroporto, alguém disse, o senhor é pastor, não é? Eu falei, sou pastor. O senhor é o pastor, marido da Janice. Porque eu falo tanto na Janice que eu sou conhecido como marido da Janice. A minha dica é, louve a sua mulher, fale dela em público, se comprometa. Ao falar da Janice por 45 anos, eu jamais posso me divorciar. Se um dia eu me divorciar, meu amigo, eu tenho que pegar meus DVDs, meus livros e jogar tudo no lixo, porque não tem uma palavra minha que eu não exalto o meu casamento, eu não falo da minha esposa. Não esconda que é casado, não esconda que ama, não esconda que ela é a mulher da tua vida, porque até hoje nunca mulher nenhuma chegou a mim, porque fala, esse homem é apaixonado, esse homem é doido com a mulher dele, não adianta nem chegar. Então isso me protege, porque ao falar da minha mulher, ao exaltar minha mulher, eu estou me comprometendo a ficar casado para sempre. Que bênção, hein? Que conselho muito sábio. Silmar, muito obrigado, Deus te abençoe. Prazer, foi uma alegria tê-lo aqui no nosso 15º Prazer é minha, encontro. Sempre bom estar contigo, você me abençoa muito. Amém. Se você gostou, clique aqui no gostei, deixe também o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida ou até mesmo a sua crítica, pois quando você coloca aqui o seu comentário, você nos motiva a continuar fazendo sempre o melhor para atender a necessidade, não é, do povo de Deus e de todos aqueles que visitam o meu canal e também para a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento e de uma família. Até o nosso próximo encontro.